Gratidão, um novo olhar é o título do nosso trabalho de hoje. Por que um novo olhar? A gente vai ver aqui que nós temos várias... Aqui. Segundo o dicionário Hawais, gratidão seria o reconhecimento de uma pessoa por alguém que lhe prestou um benefício, um auxílio, um favor, um agradecimento. Seria ainda que ele nos diz ainda que o verbete gratidão vem do latim gratia, que significa literalmente graça, ou gratus, que se traduz como agradável. E Joana de Ângeles nos diz, através do seu livro Psicologia da Gratidão, que, por extensão, gratidão significa reconhecimento agradável por tudo quanto se recebe ou se lhe é concedido. Bem, por que é um reconhecimento agradável por tudo que nos é concedido? Por quê? Porque é um momento em que a gente começa a se dar conta de que nós temos muito. E quando a gente começa a se dar conta disso, só assim a gente se torna grato a alguma coisa. Quando a gente está naquela condição de consciência, onde a gente ainda não se dá conta do bem que nos é dado, das oportunidades que nos são dadas, das coisas boas que nos chegam, do bem que chega até nós, as coisas passam desapercebidas através da vida da gente. Então se torna um pouco difícil da gente perceber isso. Então por isso que ela diz que por extensão significa um reconhecimento agradável. E isso se refere também quando nós nos damos conta que o outro nos dá alguma coisa. É nesse momento que é um reconhecimento agradável por tudo que nos é concedido ou que nós concedemos ao outro. Mas num primeiro momento a gente se dá conta quando nós ganhamos de alguém. Nesse momento a nossa consciência se abre, porque poderia passar desapercebido, a gente nem ter noção de que está recebendo um bem de alguém. Às vezes a pessoa virando do avesso para nos fazer um favor e nós não temos essa noção exata de como que as coisas estão acontecendo. Então, baseado na gratidão, nós temos assim, se a gente for pesquisar bastante na internet, a gente tem várias línguas, a gente tem vários assuntos, a gente tem dentro da nossa filosofia espírita. Eu estou enrolando um pouquinho aqui, porque o Walter está tentando ajeitar lá para nós. De vez em quando a gente se perde aqui. Eu peço desculpas aqui, mas nós estamos indo. Hoje eu consigo colocar aqui o... Não está dando para colocar o segundo, não, né? Mas, enfim. Vamos ver se ele consegue colocar para a gente continuar aqui. Deu para colocar. Então, vamos passar para o outro. Como a gente estava dizendo aqui no início, tem vários assuntos, vários autores, várias pessoas que falam sobre gratidão. E existe um tratado de gratidão de São Tomás, santo da Igreja Católica, onde ele nos ensina que a gratidão consiste em uma realidade humana bastante complexa e ela se compõe em 3 níveis. Ele fala para a gente que são 3 níveis. O primeiro é superficial. É aquele racional que presta ao outro apenas um reconhecimento pela sua atitude. O segundo nível é um nível intermediário, é o nível do agradecimento, que dá graças, que louva aquele que lhe prestou algum benefício. E o terceiro nível, segundo São Tomás, que é o mais profundo, é aquele que a pessoa se compromete com a pessoa que lhe fez o favor ou a boa atitude. E ele, então, apresenta um nível de vinculação. Esse terceiro nível apresenta um nível de vinculação entre as pessoas. A partir desse tratado de São Tomás, o professor Jean Lauan da Universidade de São Paulo, durante uma conferência que ele fez em Barcelona, ele chegou à seguinte conclusão. Isso aqui para a gente ter uma noção apenas mais a nível de como é que a gente vai explicar as palavras, mas não quer dizer o verdadeiro sentido.
Então ele fala assim, ó, alguns idiomas, como o inglês e o alemão, agradecem naquele primeiro nível que a gente viu lá no Tratado de São Tomás, né? Que é aquele nível mais da educação. Eles dizem, o inglês, por exemplo, e o alemão, né? O thank you e o zu danken, remetem então simplesmente no plano do intelectual, o que manda a boa educação. Né? Alguém faz um favor pra gente, nossa mãe nos ensina desde criança que a gente tem que agradecer para os outros. Mas a gente agradece por educação. É o primeiro nível mesmo. Simplesmente porque alguém abriu a porta para mim. É mecânico, exatamente. É o mecânico. Aprendeu e vai. Uma mercê, um agradecimento a outro. Já nesse nível intermediário, a gente já consegue perceber com o olhinho mais aberto, assim, que alguém realmente nos prestou um favor, talvez um pouquinho maior, digamos assim, né? Mas ele diz que, no entanto, apenas o português possibilita agradecer num nível mais profundo da gratidão em apenas uma palavra. O obrigado traz o sentido da obrigação. Eu me obrigo com você, por você ter feito isso para mim. Ele gera um comprometimento mútuo, ele gera vínculos. Então, o nível do vínculo, ele faz com que a gente se comprometa com o próximo. Tão agradecidos que nós nos sentimos, que nós nos sentimos na obrigação de retornar o favor, digamos assim, que a pessoa nos fez. Mas a retribuição, ela é livre. Às vezes a Marisa pode me fazer um favor e eu fico eternamente grata por ela ter me prestado aquele favor. Eu estou tão grata pelo favor que eu quero retribuir a ela. Pode ser feito? Claro que pode. Mas pode ser que o que a Marisa fez para mim, eu vou sair e vou fazer para outras pessoas. Esse é o sentido, que não precisa... Aí é que entra a questão... Exatamente. Então, aí entra aquela questão, assim, por exemplo, é uma questão de ressignificação das palavras. É uma questão de semântica. A gente não tem que se comprometer com o outro e fazer exatamente para o outro a mesma coisa que ele fez para a gente. A gente tem que sair e retribuir, porque esse é o sentido da gratidão. Por isso a diferença entre dizer muito obrigado e dizer gratidão. Porque é um novo olhar, porque o título do nosso trabalho é um novo olhar. Porque a gente vê a gratidão, a semântica tem uma diferença também. Quando eu digo muito obrigado, eu sei, particularmente, que do meu ponto de vista, realmente eu reconheço o que a pessoa me fez e eu sou grata. Mas quando eu digo gratidão, eu não estou comprometida exatamente e unicamente com a pessoa que me prestou o favor. Quando eu digo gratidão, eu estou comprometida com o mundo, com o universo. Eu estou conseguindo entender tudo que eu recebo, eu estou ressignificando. Então, eu me sinto em profunda gratidão. Não é uma obrigação no sentido real de ter que devolver, e especialmente para quem me prestou esse favor, então. Então, sem subtrair outras interpretações, a palavra gratidão tem um peso um pouquinho diferente da palavra obrigada. O nível superficial que São Tomás fala é aquele, então, que a gente já falou ali, né? Que é um mecanismo. A gente aprende e a gente faz ele por repetição. Então, a gente vê aqui no nosso quadrinho, a senhora empurrando o carrinho de bebê e o senhor abre a porta do elevador para ela, né? Ele fez um gesto mecânico. Mas poderia nem ter feito, mas ele fez um gesto mecânico, abriu a porta, porque ele estava com as duas mãos desocupadas, enquanto que ela carrega um carrinho de bebê e uma bolsa, né? Mas ali pela sombra a gente vê que ela olhou para ele como se fosse um super-herói. Então é a nossa maneira de reconhecer o que o outro faz para nós, que torna o favor que nos foi concedido, que dá a ele a maior ou menor importância que ele possa ter. Por mais que seja no nível superficial, não quer dizer que as pessoas, por terem sido no nível superficial, elas não dão aquele devido valor. Nós podemos abrir a porta para alguém e não estar esperando que alguém diga, uau, muito obrigado por ter aberto a porta para mim. Mas o outro que vinha carregado de coisas, de repente pensou assim, uau, vou ter que largar tudo isso no chão, e de repente aparece o super-herói e abre a porta. Né? Então é como nós recebemos isso. Esse é o sentido do comprometimento.
Nesse quadrinho aqui, a gente tem um nível intermediário, que é o de agradecimento que dá graças. Nesse caso, louva aquele que lhe prestou algum benefício. Esta primeira foto aqui do acidente é um acidente real que aconteceu em Minas Gerais, onde eu não sei se vocês conseguem ver, mas a única parte intacta é o banco do motorista. E a pessoa que saiu desse acidente, que só tinha uma pessoa dentro, saiu com escoriações leves. Nada mais. Tá lá literalmente estava nos braços do Senhor. Então, aqui nesse nível intermediário, quando acontece esse tipo de coisa com a gente já começa a pensar assim: nossa, eu vivi de novo. Quantas vezes a gente ouve as pessoas dizerem, né? Eu vivi de novo, porque quando tu olha um carro naquele estado, por muito menos, às vezes, as pessoas perdem a vida. Eu já vi gente perder a vida num acidente de bicicleta, caiu, bateu com a cabeça, na minha cidade. Então, quer dizer, andando de bicicleta, caiu, bateu a cabeça e morreu. Aí a gente olha para um carro desses e pensa assim, realmente, não tem como não entender o mal que não nos chega. Esse segundo nível aqui seria, tem um trabalho do Marlon Reikdal, que ele também se baseia no livro da Psicologia da Gratidão, de Joana de Ângeles, quando ele diz que esse segundo nível aqui é quando a gente começa a ser grato pelo mal que não nos chega. Então é quando a gente vê esse tipo de situação aqui. O acidente que nós poderíamos ter morrido, mas não morremos. O acidente em que nós poderíamos ter perdido alguém que a gente ama e que também não perdemos. Ou às vezes a gente até se quebra no acidente, mas a gente sai vivo, enquanto que o outro carro envolvido, por exemplo, uma família inteira morre. Então a gente se dá conta do mal que não nos chega, que segundo o Marlon, o estudo dele, também está comparado ao segundo nível do estudo de São Tomás. E aí a gente começa a pensar assim, gente, é até fácil reconhecer quando nós já passamos por um acidente desses, quando a gente vê alguém que a gente nem conhece, que é um acidente, esse acidente que é real, quando algum conhecido passa por um acidente e sai vivo, às vezes só tem uma escoriação, tem uma quebradura de uma perna, um dedo, alguma coisa assim. Mas vocês já pararam para pensar, quem de nós passou pela terceira ou pela segunda? O segundo quadrinho, violência doméstica, dentro da própria casa. A terceira foto, a fome, a miséria humana. E lá embaixo, Beirute, mais recentemente. E aí vamos falar assim, vamos falar de acidentes, vamos falar de assalto, de doença, de guerra, de fome, de desumanidade. A maldade humana chega a ser uma das piores que tem, porque ela causa todos os outros. As privações culturais, sociais, as pessoas que vivem em países onde não pode ter uma crença diferente, onde não pode ter uma situação, não são aceitas, muitas vezes, pela maneira como se vestem, pela sua opção religiosa, pela sua opção de cor. Aliás, opção não, né? Opção sexual. Essas pessoas, muitas vezes, sofrem o quê? Sofrem violência também. Então, muitas vezes, a gente não para pensar e se colocar no lugar do outro. A gente lembra, sim, que um acidente, realmente, eu estou grata e muito obrigado, Senhor. Mas nós não vemos essas privações sociais, o terrorismo, catástrofes naturais, a violência que muitas pessoas vivendo em outros lugares, em outros países, sofrem no dia a dia. Então, esse quadrinho aqui é para nos lembrar que todo esse tipo de mal que está sendo citado aqui são coisas que não nos chegam. A gente, às vezes, se irrita por uma bobagem porque alguém gritou um pouquinho mais alto conosco. Alguém falou mais alto com a gente, alguém xingou a gente no trânsito, mas isso não tem comparação com pessoas que vivem em países onde eles realmente precisam enfrentar essas situações no dia a dia. Então, olha, se a gente até aqui não tinha noção do que agradecer, não sabia pelo que agradecer, a gente começa a pensar num segundo nível também, né? No nível intermediário, do mal que não nos chega. A gente nasceu num país, a maioria de nós, não vou dizer todos, né? Teve a oportunidade de escolher um outro país para viver. Ainda assim consegue voltar para o seu e para viajar para quantos outros que a gente quer. A gente tem a opção de escolher a nossa crença religiosa, a casa que nós queremos frequentar. E mais do que isso, o espiritismo, a casa espírita, ela não exige que a gente seja espírita.
Não exige nada. Eu posso ser católica e gostar de vir aqui ouvir palestras. Eu posso ter qualquer outra religião e eu gostar de vir aqui ouvir. Não ter nenhuma religião e ainda assim ser atraído pelo lado filosófico e científico do Espiritismo. Que a cada dia que passa vem nos aproximando mais das verdades. Através das comprovações científicas, através da astronomia, que todas aquelas coisas dos livros que Kardec nos trouxe, vem nos trazendo, a série André Luiz, que lida muito com essa parte, a da Joana de Ângeles, que é muito da parte psicológica, e André Luiz, que como médico nos traz muito essa questão da ciência, da medicina, tudo isso vem sendo provado. Então, olha que maravilha a gente poder ter uma escolha dessas, enquanto que pessoas não têm as oportunidades que a gente tem. Se a gente tem uma opção sexual diferente, nós vivemos em países que aceitam. Nós temos pessoas que nos aceitam, que nos amam pelo que nós somos. Então, a gente tem que começar a agradecer e a reconhecer aquele mal que não nos chega também. Por que a gente não reconhece muitas vezes? Joana de Ângeles nos diz que a culpa da gente não reconhecer isso é do self imaturo, porque ele sofre o efeito do ego dominador e atribui-se, nós nos atribuímos méritos que nós não possuímos. Nós, então, nos acreditamos sendo credores de tudo aquilo que nós temos de bom na nossa vida, todas as benesses que nos são concedidas. E nós estamos sempre anelando por mais e mais recursos que, infelizmente, que lamentavelmente não nos planificam. Porque enquanto a gente está nessa condição de deixar que o ego responda por nós, fale mais alto por nós, nós vamos sempre achar que nós somos merecedores de tudo que acontece. Mas olha, a gente trouxe aqui um exemplo bem bacana de uma pessoa que não se deixou levar pelo ego. Eu não sei se vocês já ouviram falar de Arthur Ashe. Ele foi um lendário jogador de tênis americano. Acho que muita gente já deve ter ouvido essa historinha dele. Ele, em 1983, ele sofreu uma cirurgia cardíaca. E ele sofreu uma transfusão de sangue e o sangue estava contaminado. E ele adquiriu AIDS. Aí ele começou a ficar cada vez mais mal. Naquela época não tinha, né, todos os recursos que tem hoje para tratar uma pessoa com AIDS. E ele estava morrendo. E aí vários dos seus fãs começaram a enviar cartas para ele, né? E uma fã fez uma pergunta específica, né? Por que Deus teve que escolher você para uma doença tão horrível? Aqui a gente vai ver os dois níveis, né? O nível da pessoa que perguntou porque ela acha que foi Deus. Olha o quanto desconectado a gente tá, que a gente acha que é castigo. Deus foi lá e disse, aquele ali, é ele, hoje é ele, né? Ela acha que é isso. E aí ele respondeu para ela, há muitos anos, cerca de 50 milhões de crianças começaram a jogar tênis. E uma delas era eu. 5 milhões realmente aprenderam a jogar tênis. 500 mil tornaram-se profissionais. 50 mil chegaram a circuito. 5 mil alcançaram o Grand Slam. 50 chegaram ao Wimbledon. 4 chegaram à semifinal. E 2 chegaram à final. E novamente um desses 2 era eu. Quando eu estava comemorando a vitória com o copo na mão, nunca me ocorreu perguntar a Deus, mas por que eu? Então por que agora que eu estou com dor, eu vou perguntar a Deus por que eu? Quantas vezes, diante das nossas mazelas, das dificuldades muito menores pelas quais, com certeza menores porque ele não está mais aqui, né? E nós estamos vivos, encarnados, trabalhando, compartilhando, né? Mas quantos de nós e quantas vezes cada um de nós não sofreu as mazelas da vida humana e se perguntou, por que eu? Mas por que eu? Eu não mereço isso. O que foi que eu fiz? Eu sou tão boa, eu não faço mal para ninguém. Mas quando o bem nos chega, ninguém olha para Deus assim, por que eu, Senhor? Porque o ego não deixa a gente fazer isso. Nós achamos que somos, como disse Joana de Ângeles, merecedores das benesses. E a gente já parou para pensar quais são essas benesses? Por que nós estaríamos sendo os escolhidos de Deus para tantas benesses? O que a gente fez de bom? Porque na maioria das vezes que nós nos perguntamos, a gente diz assim, o que foi que eu fiz de mal? Não faço mal para ninguém. E o que foi que eu fiz de bem para o outro? Então,
Joana de Ângeles diz o seguinte, com o livro homônimo, né, de mesmo nome: a psicologia da gratidão, ela deve ser vivenciada em todos os momentos da existência corporal. A gratidão é filha do amadurecimento psicológico, ela enriquece de paz e de alegria todo aquele que a cultiva. E o exemplo anterior não é nada mais do que isso. Exatamente isso. Quando a gente começa a entender, quando a gente entende que nós não somos, que o Pai, que Deus, que o Criador, ele não escolhe aqueles que vão sofrer e aqueles que vão ter a vida maravilhosa, mas que isso são atitudes nossas, tudo depende das escolhas que a gente faz na vida, a gente já não deixa mais o ego achar que nós somos merecedores de todas as benesses. A gente começa a entender que tem coisas, que todas essas coisas são lições para a gente. Então, gratidão não é apenas uma palavra usada por educação, porque aqui ela começa a ficar mais profunda. Mas eu acredito que a maioria de vocês devem ter ouvido falar do Jerônimo Mendonça, né, conhecido como o gigante deitado, né? Perguntado certa vez sobre se ele pudesse mudar alguma coisa na vida dele, o que ele mudaria, né? Quando eu ouvi isso pela primeira vez, eu fiquei pensando, provavelmente ele ia pedir para andar, né? Porque ele era chamado de gigante deitado, porque a encarnação inteira ele ficou deitado. Ele ia fazer palestras, ele era carregado para todos os lugares, né? Ele era tetraplégico. E aí, perguntado sobre isso, ele respondeu assim: virar de bruços. Porque 60 anos ele ficou deitado de barriga para cima, na mesma posição. Olha a falta de ego, olha a humildade da pessoa, que podia ter... Era apenas uma hipótese, não foi o gênio da lâmpada que disse: eu vou te conceder um desejo, mas uma pergunta. E para uma pergunta a gente pode responder o que a gente quiser. E ele respondeu: se eu pudesse mudar alguma coisa, queria deitar de bruços. Que exemplo que ele nos deixou, hein? Quando a gente queria mudar a vida inteira da gente, se a pergunta fosse feita para nós, a gente ia começar a enumerar. Ia faltar dedo para enumerar tanta coisa que a gente ia querer mudar na vida da gente, sem aquela aceitação de que nós estamos aqui para aprender. Bem, entre comprar um chinelinho novo, uma havaiana nova, e comprar arroz, a gente coloca o prego, né, na havaiana e vamos comprar o arroz. A gente tem a exata ideia do que vem a ser gratidão. A gratidão é a arte de transformar tudo aquilo que a gente já tem em suficiente. E aí entra aquela questão assim, ó, se já é suficiente, quanto mais a gente agradecer pelo que a gente tem, quanto mais a gente reconhecer pelo que a gente tem, muito mais a gente vai ter. Masaharu Taniguchi disse que expresse a sua gratidão com palavras e atitudes e a sua vida mudará muito de modo positivo. Não sei se vocês sabem, mas ele foi o criador da filosofia e também chamada religião Seishinoye, que significa lar do progredir infinito. Na realidade, o lar do progredir infinito é o nosso planeta todo, né? Aqui é o nosso lar do progredir infinito. Porque ele também ressignificou a gratidão em palavras e atitudes. Porque ele era simpático ao movimento americano, o pensamento positivo, o movimento do pensamento positivo americano. Só que ele transformou esse movimento do pensamento numa atitude. Porque ele transformou isso em vibrações positivas. Assim como Masaru Emoto tem um trabalho bastante bacana sobre a água, onde ele diz que o nosso pensamento é capaz de modificar as moléculas de água e o nosso corpo, sabendo que o nosso corpo é mais de 70% água, e que se nós conseguimos ter gratidão dentro de nós, e a molécula é super bonita, porque parece uma joia, a molécula não, perdão, o cristal que é formado, o cristal que é formado parece uma joia, a gente consegue entender por que são tantas filosofias, são tantas religiões, todas as línguas falam e se referem à gratidão como uma oportunidade de reconhecer tudo aquilo que a gente já tem. E é como se fosse uma mágica, por isso o novo olhar. Quanto mais a gente se dá conta do que nós temos, mais gratidão nós temos. E o que é a gratidão se não é energia? O próprio Nikola Tesla dizia que não tinha nada a ver com religião. Ele dizia: se você quer entender o universo, pense em termos de energia.
tudo aqui ao nosso redor vibra. Desde os corpos físicos, os animais, os seres inanimados, tudo é energia, tudo são moléculas condensadas de diferentes maneiras que fazem com que nós todos estejamos envoltos nesse fluido cósmico universal e façamos parte desse mesmo mundo aqui. Então, quando ele disse expresse gratidão em palavras e atitudes, ele criou essa religião ou essa filosofia, que ela também é tão bacana quanto o espiritismo, porque ela também não exige que as pessoas façam parte dela. Da mesma forma que as pessoas são recebidas de braços abertos dentro da casa espírita, não importa a religião, porque não precisa nem perguntar, ninguém precisa saber se o outro tem outra religião, ou se ele não tem religião alguma, a mesma coisa ele criou. Um espaço para que as pessoas entendessem que todos somos filhos de Deus. Esse era o objetivo dele. E Joana de Ângeles, então, ela nos diz assim, tentando-se, muito embora com erros e acertos, o exercício da gratidão, momento chega em que o ser se enriquece do júbilo de ser gentil e agradecido, não apenas por palavras, mas principalmente por atitudes, né? Atitudes não precisam ser perfeitas, mas elas precisam ser sinceras. A palavra-chave aqui é exercício. Gratidão se exercita. Do mesmo jeito que a gente exercita os nossos músculos do corpo físico, a gente exercita o músculo do coração, que é a gratidão. As primeiras vezes nos ensinam as novas filosofias modernas que a gente deve agradecer, e isso o próprio Ricardo Mello, das Pílulas, fala pra gente assim, agradeça antecipadamente. Por que antecipadamente você não recebia ainda? Como que eu vou agradecer por alguma coisa que eu não tenho? Quando eu digo isso, eu estou negando já. Mas quando eu começar a agradecer, vai ser um exercício. Eu vou agradecer, eu vou dizer muito obrigado por pontinhos. Mas eu sei que eu não tenho pontinhos. Mas à medida que eu for exercitando, eu vou colocando vibração, eu vou colocando energia, eu vou colocando emoção. E daqui a pouco eu vou estar visualizando aquela coisa que eu estou precisando, aquela situação que eu quero que dê certo na minha vida. E quando eu sentir, com todo o amor, que não é mais um peso agradecer por uma coisa que eu ainda não tenho, quando eu tirar essa barreira, naquele momento, a mágica se faz. E aquilo vem para mim. E vem muito mais. E quanto mais vem, mais grata eu sou, mais vem, mais grata eu sou. É um exercício realmente que faz com que um certo determinado ponto da vida da gente, a gente pensa assim, meu Deus, eu tenho muito mais do que pedir, eu tenho muito mais do que eu mereço. Já aconteceu de um dia de manhã, lá na sua casinha simples, lá no fundinho do seu pátio, lá com uma xicrinha de café, fechar os olhos e sentir aquela brisa que parece que nos envolve, que nos abraça, e a gente de repente ouve o canto do pássaro, e ouve o barulho do vento batendo na árvore, sente o sol que aquece, e naquele momento a gente pensa, como eu sou grata. E ao mesmo tempo a gente pensa assim, mas grata por quê? Estou cheia de problema, tenho isso. Não, mas eu estou sentindo gratidão. E aquela gratidão transborda em forma de lágrima, e a gente chora. E naquele momento a gente tem uma comunhão com o ser divino que está dentro de nós. A vida e tudo que veio com ela. A gente entende que tudo de difícil que passou, todas as situações difíceis, nenhuma veio para nós como uma condição de nos fazer sofrer, mas tudo pela bondade do Pai, que nos dá todos os dias um dia novo, que nos dá infinitamente vidas para que a gente possa ir e vir e exercitar e aprender. Então a gratidão, segundo Divaldo Franco, a mesma coisa que disse Taniguchi, gratidão se expressa com ações. Por que com ações? Porque quando o coração transborda, a gente quer dividir com o outro. A gente tem vontade de sair e dividir. Então, Joana nos diz que gratidão é um dos mais grandiosos momentos do desenvolvimento ético-moral do ser humano, e ela está íncita na individuação, quando tudo então adquire beleza e significado, aquele momento em que a gente deixa transbordar a lágrima de felicidade e percebe que apesar de tudo que nós passamos, nós estamos aqui. Aí o Marlon Reikdal, lá no estudo dele, ele fala assim, agradeça porque você não sofreu um acidente. Aí a pessoa diz, não, mas eu sofri um acidente. Ok, então agradeça porque você não se quebrou. Mas eu me quebrei no acidente.
Então agradeça porque você quebrou uma perna só. Não, mas eu quebrei as duas. Ok, então agradece porque você está vivo. Você está aqui falando comigo, criatura. Mas a gente fica preso lá no passado. A gente fica lembrando das coisas ruins que aconteceram. Então, quando a gente se dá conta desse momento, nesse momento, aquela individuação, a gente sente a beleza e o significado, o verdadeiro significado de gratidão. Quando a gente consegue entender que tudo aquilo que a gente passou veio para nos ensinar. Tem uma frase muito bonita dessa menina Camila Arumi que diz que a fé faz acreditar e a gratidão faz reconhecer a importância da trajetória que nos presenteia com asas edificantes e reveladoras de uma nova visão da vida em seu mais perfeito ângulo. Acho que é uma das maneiras mais bonitas de colocar a gratidão. Quando a gente entende realmente tudo de visões diferentes, de filosofias diferentes, mas a gente entende. E aí, nesse momento que a gente entende, que a gente sente e reconhece, nós nos tornamos um só. Nós realmente fazemos parte daquele ser divino que é o Criador e que nós somos parte dele. Quando a gente começa a sentir em comunhão com o outro. Quando a gente olha para o outro e sente amor pelo outro. Sente gratidão pelas coisas que nos são dadas. Joana nos diz também que entre todos os sentimentos nobres que caracterizam o ser psicológico maduro, a gratidão destaca-se como um dos mais relevantes. Por que o ser psicológico maduro? Porque enquanto a gente está parado no ego e naquela visão infantil de que Deus está nos mandando situações difíceis e que nós não merecemos, nós não vamos sair do lugar comum e nós não vamos crescer. Então, o ser psicológico maduro é aquele que cai em si e se dá conta de todas as benesses que já tem na sua vida. A reclamação, segundo Joana, reflete uma postura de orgulho, ao passo que a gratidão é o resultado de atitude humilde. A reclamação, ela fecha os nossos canais, ela nos fecha para a sintonia com o auxílio superior, seja ele qual for. E a gratidão, ao contrário, facilita essa sinergia com aqueles que aspiram à harmonia e ao equilíbrio dela decorrente. Então, a gratidão é o medicamento do espírito e o sentimento que tem as almas elevadas. É a nossa maior comunhão com Deus, começa entre nós mesmos. Quando a gente olha para o nosso irmão e consegue perceber o quanto ele nos prestou um auxílio e o quanto nós somos gratos por esse auxílio. E quando tudo isso transborda, a gente quer sair e dividir com todo mundo. Gratidão é uma forma de amor. Tem um estudo de dois psicólogos, um da Universidade da Califórnia e um de Miami, onde eles pegaram um grupo de pessoas, 3 grupos na realidade, né? Eles pediram para um desses grupos escrever sobre as situações boas, aqueles que eles consideravam boas que acontecessem com eles durante a semana, né? Que eram as situações pelas quais eles eram agradecidos. O segundo grupo era para escrever sobre as irritações e coisas que não deram certo. E esse estudo ele durou 10 semanas, foram 2 meses e meio. E um terceiro grupo era simplesmente para fazer um relato das coisas que chamaram atenção, mas não era para focar nem no positivo nem no negativo. No final das contas, as conclusões que eles chegaram, né? Depois de 10 semanas de estudo, quem escreveu sobre a gratidão aqueles que escreveram sobre a gratidão estavam muito mais otimistas, se sentiram tão melhores nas suas vidas e eles começaram a se exercitar, inclusive. Criou um novo hábito entre eles, um hábito saudável, diga-se de passagem, né? Tiveram menos visitas, inclusive, para o médico, nesses 2 meses e meio de exercício. Os outros que escreveram sobre as situações difíceis, continuaram naquela situação e ainda desceram ainda um pouco mais, né? Porque eles só viam o lado negativo da vida. Vê que um grupo acabou desenvolvendo o quê? Gratidão, otimismo. O outro grupo, pedido para falar sobre as coisas ruins que não deram certo, desenvolveu o quê? Como só tinha que ver o lado ruim da vida, ficaram 10 semanas vendo o lado ruim da vida, acabou que piorou tudo para eles. E o terceiro grupo, né? Que era aqueles que era para falar só em situações assim, que marcaram, né? Ali a coisa ficou dividida, tipo assim, alguns marcaram o quê? Já que não foi dito assim, olha, vocês têm que falar sobre coisas positivas e vocês negativas. Não, era para falar sobre situações que chamassem atenção. Quem era positivo falou sobre as coisas boas.
Quem tinha tendência de ser mais negativo falou sobre as coisas ruins. E aí eles se adequaram nos outros dois resultados anteriores. O resultado disso, segundo os dois médicos, é que a gratidão é uma maneira que eles puderam ver e tirar essa conclusão, uma maneira que as pessoas têm de apreciar aquilo que elas já têm. E que são estudos, não é ligado à religião, mas diz a mesma coisa, né? Maneiras que as pessoas têm de agradecer pelo que elas já têm, ao invés de ficar sempre na esperança de que coisas novas aconteçam, para que daí, então, elas possam ser felizes, né? E eles conseguiram, então, ter um novo foco, com isso eles aprenderam a ter um novo foco nas coisas que eles já tinham e não a focar no que eles ainda não tinham. Porque aí é que está o segredo de criar uma energia que nos dá muito mais daquilo que a gente foca. A gente já sabe que o que a gente vai ter na vida, aquilo que a gente foca. Então, ele diz assim que no início, embora possa parecer um artificial no início, né? Esse estado mental fica mais forte com o uso e a prática. O que ele está dizendo? O que o Joana nos disse. A prática, o exercício, isso nos leva a nos melhorarmos, né? A gente já sabe que o exercício e a prática leva à perfeição, né? Tu está dizendo, em outras palavras, não sendo ligado a religião nenhuma, nem a filosofia nenhuma, apenas um estudo científico que, quanto mais a gente, no início parecia artificial, mas depois foi criando força e foi virando um hábito. E como a gente fala de outras vertentes, também o Sadhguru nos diz, né, que nós somos gratos, aliás, que gratitude não é uma atitude, gratidão, né? Não é uma atitude, é alguma coisa, né? Que jorra, no caso assim, que para fora da gente, quando a gente está normalmente, a gente... Oi? Flui, exato, obrigada. Que flui, né? Para fora da gente, quando a gente está transbordando, digamos assim, de tudo que nos é dado. Em outras palavras, ele está dizendo a mesma coisa, nos é dado tanto, e isso transborda tanto, que isso nos faz a gente sentir vontade de sair para o mundo e dividir com as outras pessoas também. Ele, inclusive, fala assim, ó, as pessoas, por exemplo, que não comem carne, ou até mesmo algumas pessoas que não comem... Bom, basicamente que não comem carne, né? Os vegetarianos. Mas até com relação à água, ele fala também que quando a gente é grato aquele alimento, aquele ser que deu a vida para que pudesse estar nos alimentando, esse alimento cai dentro da gente de uma forma diferente, porque a gente está honrando aquela vida, seja vegetal ou seja animal. Então vejam que esse nível de gratidão, ele é tão amplo que até o alimento e a água que nós bebemos. Por que às vezes a gente fala assim, tem gente que come a mesma comida e para alguns faz mal e para outros cai super bem? Todo mundo gostaria de comer orgânico, mas nem todo mundo tem condição. Aí aqueles que podem, muitas vezes, não, mas eu como orgânico. Eu não posso comer orgânico, eu tenho que comer o que meu dinheiro compra. Mas se você comer orgânico, não estou dizendo que a comida que não é orgânica não é boa, não é isso. Mas a nossa intenção, se nós somos capazes de modificar as moléculas da água, nós também somos capazes de modificar a molécula da comida. E nós honramos aquele alimento, que faz com que o nosso corpo físico se torne forte. Então, tudo em verdade que acontece, mesmo produzindo sensações desagradáveis ou emoções desconfortantes a princípio, isso faz parte das experiências humanas que promove o ser humano, desde que ele compreenda a finalidade, expressando gratidão pela sua ocorrência. No momento em que a gente entende por que essas coisas acontecem, a gente vai entender que tem uma finalidade. E nós vamos aceitar. E tem uma frasezinha bem comum que a gente usa, né? Aceita que dói menos, não é? É bem comum, mas é uma coisa que a gente usa no dia a dia e dói mesmo, bem menos. Porque quando a gente aceita, tipo, eu me rendo, Senhor, que seja feita a tua vontade, não a minha. Porque quando a gente reza o Pai Nosso, que a gente diz, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu, no fundo, a gente quer que seja feita a nossa aqui e a dele lá, né? É isso que a gente quer. Mas quando a gente faz isso, a gente se rende ao Criador. E aí, quando a gente se rende, a gente está em comunhão com ele, então. Então, eu vou pedir para desligar a luzinha de novo. Eu vou colocar uma oraçãozinha aqui que a gente está finalizando, que é a gente fala hoje em dia tanto em oração quântica, né? E ela faz uma síntese das coisas que a gente falou. Então, quando a gente sente gratidão, é basicamente o que essa oração nos disse, né?
Gratidão por absolutamente tudo. Quando a gente entende que aquelas pessoas que passam pela nossa vida, se não for bênção, é lição. Essa é uma das mais importantes partes dessa oração, porque é uma das situações mais difíceis da gente lidar. Como seres humanos que somos, uma das coisas mais maravilhosas que tem, porque ninguém pode viver sozinho, nós não somos uma ilha, é justamente viver em comunidade. E ao mesmo tempo que é uma das coisas mais maravilhosas que existe, para algumas pessoas ou para nós, em algum momento da nossa vida, foi uma das coisas mais difíceis. Quando a gente tem pessoas difíceis para lidar na nossa família, no nosso trabalho, no nosso dia a dia. E quando a gente entende que é tudo lição e que esse ciclo só vai se romper quando a gente aprender essa lição, então a gente entendeu naquele momento que tudo que o Criador faz é por bondade sua, por amor a nós. E aí a nossa gratidão ela se torna ainda maior. Então eu deixo aqui uma reflexão para encerrar o nosso trabalhinho de hoje. Que a gente pense com carinho, né? Que se a gente acordasse amanhã só com aquelas coisas que nós agradecemos hoje, o que nós teríamos amanhã? Muito obrigado a todos vocês por terem gratidão, por terem compartilhado comigo esse momento, me permitirem trazer esse estudo para a gente poder conversar um pouquinho. Fica então aqui para a gente dar uma pensadinha nessa reflexão para o final de semana.